dia para quem está em casa também. Amém, igreja? Vocês estão bem? A gente não pode ter apenas um culto, a gente tem que ter comunhão com Deus, amém? Você precisa de comunhão. Eu estava orando aqui e vem à mente, né, a história de Jericó ali, do cego de Jericó. Eu vou pedir até para você abrir tua Bíblia lá em Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Existem 3 histórias dentro da Bíblia que elas são muito familiares entre elas. O cego de Jericó, o Sansão também, e também aquele homem que saía de Jerusalém e ele descia em direção, exatamente em direção a Jericó. Amém? Existem algumas pessoas que elas não desprezam a Deus, elas não jogam fora a comunhão com Deus, mas a vida dela seria mais ou menos como a quem está paralisado, e ela vê Jesus passar, mas ela não se levanta e segue. Você está entendendo? Ela vê Jesus passando. Tem gente que vive uma vida assim, como vendo Jesus passar e ela não seguindo Jesus. Ela conhece a igreja de Jesus, mas ela não tem compromisso com a igreja de Jesus. Amém? É como aquela pessoa que vê a bênção, ela consegue perceber a bênção, mas ela não está na bênção, ela está perto da bênção, mas ela não está na bênção de Deus. E aí a vida dela se torna mais ou menos que uma vida cheia de adversidades, é como um caminho que você tem que tomar muito cuidado por causa dos espinhos, como aqueles soldados de filmes que a gente vê, que ele tem que tomar muito cuidado com aquelas minas que estão espalhadas no campo de batalha deles. E ela tem que viver uma vida apreensiva, preocupado, porque a qualquer momento o mal pode acontecer, porque ela não está na bênção, ela está vendo a bênção, ela está perto da bênção. O cego Bartimeu, por exemplo, ele estava perto de Jesus, e ele viu Jesus passar, ele até gritava, amém? Mas ele viu, Jesus foi passando. Eu acho que esse foi o único erro que o Bartimeu teve, de não seguir já de imediato a Jesus, amém? Mas lendo a história aqui, diz assim, ó: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, ele estava sentado junto ao... O que ele fazia? Mendigando. Lembrando uma coisa, dentro desse sistema chamado Jericó, o Jericó é um tipo de sistema de mundo, amém? O Jericó era um lugar de pecado. Se você ler Josué capítulo 6, 24 para frente, até 26, você vai perceber que Deus manda com que aquele lugar ele deixasse de existir, quando ele foi destruído. Quando Jesus ele fala, eu venci o mundo também foi destruído, amém? Só que do mesmo jeito que Jericó, lá na frente ele é reedificado, e aqui nós estamos falando de Jericó de novo, tem muitas pessoas que elas se voltam para o Jericó. Por quê, pastor? É um tipo de vida, de mundo, de pecado, só que reedificado. Então quando Jericó foi reedificado, foi reerguido, que era o mesmo lugar de maldição, mas reedificado agora, as pessoas voltaram a migrar para aquela cidade e começaram a habitar aquela cidade, amém? E aquela cidade continua ali sendo utilizada como o convívio, ou então a vida dessas pessoas que habitavam lá, amém? E aqui diz, depois do 47, e ouvindo o que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz ali, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49.
E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aí, nós sabemos depois que Jesus pergunta o que ele quer ver, e passou realmente a seguir Jesus pelo caminho. Mas aonde que eu quero chegar com essa passagem? Para tomar a decisão que esse cego tomou, esse cego, quando ele lançou a capa de sobre ele e foi ter com Jesus, esse cego, ele estava renunciando à posição de um mendigo. Quando eu falo mendigo, eu não estou falando o pedinte que escolhe morar na rua, amém? Com condição de rua. Mas eu estou me referindo àquela pessoa que ela ainda não tem o lugar dela na presença de Deus no reino dos céus. Amém? Ele é um lugar, é uma pessoa que ela não tem um lugar, um amparo espiritual. É verdade ou não é? Quando Jesus vier, quando Satanás for lançado no inferno, Jesus, ele conta que ele foi preparar a morada. Amém? Já tem uma quantidade de lugares que é preparado para essas pessoas que irão se converter. Qualquer pessoa que não garantiu esse lugar diante de Deus, ele é o quê? Espiritualmente, ele é o quê? Ele é um mendigo. A gente diz às vezes: eu não tenho um lugar para cair morto, não é assim que diz? Tem muitas pessoas que não têm. Lembra quando eu falei? É como você vê Jesus passar e não seguir. Você não consegue ter o compromisso. Você vê a bênção, mas não está na bênção. Ou seja, nós somos mendigos daí espirituais quando nós não garantimos a nossa posição na presença de Deus. E esse mendigo, ele estava no pior lugar, porque no mundo espiritual, quando falamos de reino espiritual, não existe muro como tem a sua casa, não existe um portão como você chega na tua casa e ele separa da rua. Amém? No mundo espiritual, ou você está verdadeiramente no caminho, ou você está à beira do caminho, fora da direção de Deus. Então não existe um meio termo no mundo espiritual, não. Eu estou aqui, mas eu não estou no mundo. Nem estou no caminho certo, mas eu estou ali perto dos... Não existe esse lugar. No caminho, se eu ler Apocalipse, a Bíblia diz: é melhor você ser frio ou ser quente. Deus não dá o lugar para morno. A Bíblia até diz: se for morno eu descarto, vomito. Então ele está dizendo assim: é melhor você ser frio ou ser quente. É como você falar o café. O café não é bom frio, o café é bom como? Quente. Se você for tomar um café morno, é a mesma coisa? Sim ou não? Quem gosta de café não gosta de tomar café morno. É igual sorvete. Você vai achar doido que faz isso também. Já vi doido descongelar o sorvete para poder chupar o sorvete. Já viu fazer isso? Já vi pessoas que põem no micro-ondas, derrete. Você já começa a pensar: que porcaria deve ser isso? Não é verdade? Mas tem doido para tudo. Você vai achar tem gente que fala que é filho do diabo com maior orgulho. Então você vai encontrar todo tipo de gente nessa vida, amém? Mas não é padrões, não é o correto, não é uma forma de segmento. Vou colocar assim, é uma coisa extra, amém? O correto mesmo você vai tomar um sorvete, é frio, o café tem que ser quente. E às vezes a gente não entende isso, a gente fica ali à beira do caminho. Esse é o pior lugar que esse homem poderia estar. Por quê? Ele mesmo estando ali pertinho daquela bênção, ele não estava na bênção. E aí que entra um grande problema para nossas vidas. Muitos de nós não decidimos estar no caminho. Ficamos ali naquele meio termo, entre o mundo reedificado, porque o mundo ele vai se reagrupar cada vez, amém? E entre o verdadeiro caminho de Cristo. E aí as coisas acontecem, eu não consigo tomar posse da minha bênção. E eu volto a te falar, e ainda sou novo, se for comparar, tenho 40 e poucos anos ainda. E quando a gente olha de uma maneira geral, nesse tempo de vida que eu tenho, eu nunca vi tanta gente ser surpreendido com tantas desgraças como tem sido ultimamente. Não sei vocês. Você veja as pessoas, elas estão bem, não é? Elas têm saúde, elas estavam bem, de repente elas descobrem uma desgraça que surge do nada na vida delas e tira o chão delas.
É verdade ou não é? Mas isso aí é bíblico, não está escrito isso? Sim ou não? A Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto se pode, invocar enquanto está perto. Vamos mais longe, a Bíblia diz: lembra do teu Criador antes que venham os maus, os quais chegam os anos que você vai dizer assim: eu não tenho mais contentamento na minha vida. E esse dia ele chega, amém? Se esse dia chegar, e pode chegar, e ele nos surpreende. Tem gente que ela imagina: não, minha vida está muito bem hoje. Aquilo ali é um momento, é um momento. Quem é feliz aqui, levanta a mão. Você é feliz o tempo todo? É? Como é que você sabe então que você é feliz? Você é feliz o tempo todo? Então como é que você sabe se está feliz ou não? Então você não é feliz, amém? Você tem uma falsa sensação da felicidade, amém? Ah, mas eu tenho alegrias são concedidas por Deus, amém? Mas eu só sei que a alegria existe porque você já sentiu tristeza. Quem já sentiu tristeza aqui? Quem já esteve infeliz aí? Você já esteve? E você só sabe que você está feliz porque você já esteve? Então você percebe, você vai conviver com as duas situações, amém? Quando Jesus fala assim: eu venci o mundo, mas ele também disse que no mundo você teria o quê? Jesus nunca falou que você seria só feliz. Eu já contei aqui, né? Tem uma mulher que ela foi no médico acompanhar o marido. O médico olhou assim e falou: meu Deus. Ele viu um problema grave no marido, olhou para ela e falou: você não tem ideia, teu marido está assim. Ela sorrindo para ele. Aí o médico falou: essa mulher é doida, né? Olhou para o marido e falou: ela é sempre assim? Ele acabou de dizer para ela uma coisa terrível. E ela sorrindo. Aí o médico até falou: deixa para lá. Pegou, marcou um exame para ela. Aí quando foi ver, ela tinha um problema aqui na cabeça dela. E ela estava, o mundo estava caindo e ela estava sorrindo. Tá tudo bem. Outra coisa. Não é natural isso. No mundo você vai ter as duas coisas. Só que quando chega a adversidade para a minha vida, como é que eu vou lidar com ela? Como que eu vou fazer nesse dia? O que eu vou fazer? Então eu preciso estar onde? No caminho. O único lugar seguro no mundo espiritual é estar no caminho, é estar na palavra de Jesus. Por quê, pastor? Ainda que venha e vai vir as adversidades, as lutas, não existe evangelho, irmão, que é só mar de rosas. Não tem isso aí. Não existe um casamento que a pessoa fala assim: é só o mar de rosas. Eu vi um casal uma vez, eles diziam para mim assim: nós nunca brigamos. E eu morava no prédio que ficava do lado da casa dele. Do lado não, passava 2 casas e era a casa dele. De vez em quando eu vi umas discussões lá. Não é? Não é que ela nunca brigou, ele nunca brigou com ela. Eles brigavam, só que ele achava que não era briga. Tem muita gente que fala assim, não é? Eu nunca briguei com você. Briga o tempo todo. Sim ou não? Só que eles dizem que nunca brigou. Às vezes a pessoa nunca revidou, mas brigou. É verdade ou não é? E tem coisa que é desse jeito, a pessoa vive assim. Só que a pessoa fala assim: ah não, o meu é perfeito. Não é. Fora do caminho não existe perfeição. Amém? Só que aí é que está, quando Jesus ele passa, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Eu preciso me lançar nesse caminho. A Bíblia fala da outra história, por exemplo. Eu vou pedir para você ir mais à frente, lá em livro de João, capítulo 14, versículo 6. João 14, 6. Antes de mudar aqui mais uma passagem, Jesus ele fala assim: para estar em Jesus eu tenho que estar onde mesmo? No caminho, não tem outro lugar de encontrar Jesus. Amém? Posso ler? Esse é o lugar que você tem que estar. E disse-lhe Jesus: eu sou o e a e também a. Ninguém vem ao Pai senão. Então, se eu quero um dia deixar de ser mendigo e estar na salvação, eu preciso do Senhor Jesus, que é vida, e ninguém vai até o Pai se não for por Ele. Precisa, acima de tudo, da verdade, que a verdade te... E a verdade é quem?
Jesus. E para poder permanecer nessa verdade, Jesus ele diz que não tem muitos caminhos, não é todo caminho que leva à salvação. Mas Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Já está no artigo definido ali, não está? Ele está no singular, ou seja, não existe opções, não existe mais ou menos, não existe algumas opções de caminho. Só tem um que é Jesus. Na sexta-feira aqui no curso do missionário, nós aprendemos uma coisa interessante. Ele falava no curso Fé o seguinte: quando você pergunta para as pessoas quem que Deus enviou a esse mundo, o que elas respondem? Perguntar, quem que Jesus enviou nesse mundo? Quem que Deus enviou? A gente fala Jesus, mas fala Jesus aquele homem, né, carne e osso que foi para o Calvário. E ele falava isso, ele detalhava isso. Deus não enviou propriamente Jesus, apesar de Jesus ser o Filho de Deus. Mas ele enviou a palavra dele, que a Bíblia já começa dizendo que o verbo se fez carne, encarnou, né? E habitou entre. Então Jesus, ou melhor, Deus enviou quem? A palavra ou Jesus? Enviou a palavra, que ela se encarnou no homem chamado Jesus, que foi gerado pelo Espírito. Só que aí que está, se Jesus realmente é a palavra, então eu preciso estar vivendo o quê? A palavra. Se eu falar, eu creio em Jesus, mas eu não vivo a palavra, eu estou igual o Bartimeu estava, apenas à beira do caminho. Você nunca vai conseguir mudar a tua situação. Você vai continuar fora daquilo que Deus tem para você. E a outra passagem, eu vou pedir para você ir mais à frente agora, vamos lá em Juízes, capítulo 14. Do 5 a 8. Porque a gente viu lá que o Bartimeu lançou a capa dele, não lançou? E ele foi atrás de Jesus, glória a Deus. Mas você também lançou alguma capa sua um dia fora, não lançou? Sim ou não? Tanto que você está aqui, você rompeu um dia com o mundo, não rompeu? Mas e onde você está hoje? À beira do caminho não é um lugar que as pessoas estão transcendendo, indo à frente. À beira do caminho é um lugar de estagnação. Amém? É um lugar de paralisia. Jesus passa e você não segue. Você conhece a igreja e não se compromete. Você está entendendo? Quando a salvação chegar, aquilo vai fazer a diferença. Brinquei com o irmão Rob hoje, cadê ele? Então não vou contar agora não, só vou contar se ele tiver. Amém? Eu falei para ele assim, eu vou contar, depois a mulher dele conta para ele. Eu falei para ele, o que você está fazendo aqui, caiu da cama? Ele falou assim, a mulher está vindo de manhã agora. Daí eu falei perto dele do William, eu falei, isso é bom. Ela está priorizando Jesus. É a primeira oportunidade do teu dia, você está fazendo para Jesus, isso é muito bom. Você pode não ter ideia do que isso representa, mas é importante. Amém? Faz uma diferença muito grande. Agora, se você fala assim, eu vou só para adiantar o dia, aí você está igual o Bartimeu. Amém? Você está fazendo só. Mas quando você realmente prioriza, não, eu quero ir cedo. Não é que à tarde não tem a bênção, não tem. Mas quando você prioriza, Deus é diferente. Amém? Você já pediu alguma coisa para alguém que era importante para você? Já vou. Você respeita, porque essa é a regra da sociedade, é o politicamente correto. Mas é terrível isso, é ou não é? Concorda comigo? É terrível. Claro que as pessoas falam assim, mas você quer tudo na hora. Claro, se não fosse, não pediria. Não é verdade? A gente agendava, não é verdade? Se você pede algo é porque precisa ser agora. Senão a gente agenda, né? Concorda comigo? Só que ninguém liga para isso. É porque a história do politicamente correto é você tem que ser educado, sorrir. E se você levantar e for fazer, aí a pessoa fica até brava contigo. Fica ou não fica? Nossa, você é queimadinho, não gosta. As mães falam isso às vezes, né? É complicado. Mas às vezes a gente está aquele marasmo, sabe? A gente vê as coisas, está passando e Deus está olhando para você do mesmo jeito. Se Deus for para você, levanta, você tem que levantar. O cego Bartimeu, Jesus chamou, ele lançou e foi. Tem que ir. Então você um dia fez isso. Só que a Bíblia diz ali, desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tima,
E chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor se apoderou dele tão possantemente que o fendeu de alto, como quem fende o quê? Sem ter nada na sua mão. Porém nem seu pai e sua mãe deu a saber do que tinha feito. Isso foi tremendo, foi ou não foi? O Sansão matou um leão sem nem perceberem que tinha matado um leão. Era um risco de vida ali, sim ou não? Tem um pessoal que fala que mata leão por aí, que matou um tigre, matou uma onça, com a arma na mão, tudo. Davi matou. É doido também, porque esse aí eu não ia atrás daquele leão, deixa o leão passar, né? Mas o Ibama não gosta, deixa para lá isso aí. Não arruma problema com a lei, né? Mas onde que eu quero chegar tirando a brincadeira? Parece que era uma coisa terrível, um leão surge do nada ali, ele, o pai, a mãe, descendo por uma estrada sozinho, não tinha arma, não tinha nada. Parece que essa pior coisa que eles estavam passando, não era. Não era. O risco de Sansão não foi aqui, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito de Deus se apossou dele. Ele não tinha risco nenhum. Amém? No caminho. Por quê? No caminho a responsabilidade é de quem? Quem tomou ele? E não foi ele que chegou, Deus derrama sobre mim força. Não, olha lá. O Espírito do Senhor se apossou dele. É Deus que age na tua vida, no caminho. Amém? Deus age. Mas o que eu vou fazer da minha vida? Fica tranquilo, essa luta, Deus vai agir. Uma pergunta é, você está onde? Não teve um homem da história da Bíblia com uma força superior a qual Deus proporcionou a Sansão. Eu seria capaz de dizer que Davi, praticamente, ele estava no mesmo nível que Sansão, com posturas diferentes de Deus. Porque Davi também, vamos ser bem sinceros, irmão, tem um monte de coisa que eu não admiro na vida de Davi, mas o homem era diferenciado, sim ou não? Um dia Davi levanta e fala assim, se tiver 10 mil homens eu enfrento, sozinho. Quem duvida disso? Eu não duvido. O homem viu um urso, viu um leão, ia para cima, nunca perdeu uma batalha. O rei pediu para ele para passar no arraial, para poder casar com a filha, trazer um dote, né, circuncidar praticamente. 100 soldados, o homem volta com o dobro. É doido ou não é? Eu acho que colocaria Davi bem, né, de formas diferentes, eram bem semelhantes. Mas não teve ninguém na história da Bíblia que teria uma força comunal com a presença do Espírito Santo, que de Davi também. Não é que Davi era diferente de nós, mas era o que proporcionava a Davi aquela coragem e fazia ele vencer. Então estou falando da mesma fonte de força de Deus, amém, igreja? Só para que alguém não questione. Só que esse Sansão, a Bíblia diz lá na sequência, no 7, assim: e desceu, falou aquela mulher, agradou os olhos de Sansão. No 8 diz ali que depois de alguns dias ele voltou para tomar, e apartando-se, olha o grande erro dele, ele foi lá para onde o Bartimeu costumava ficar, amém? À beira do... Então ele apartou-se do caminho. E essa é a pior coisa que qualquer crente pode ousar fazer no mundo espiritual. Você sair do caminho, você sair do propósito de Deus. E ninguém que sai de um caminho, ele afirma que saiu do caminho. Ele diz assim, eu só estou dando um tempo, né? Estou esperando. Só que se eu entender o contexto bíblico, esse é o pior lugar que alguém pode estar. É à beira do caminho, paralisado, enquanto Jesus está passando por ele. É o pior lugar que pode ter, onde você está muito perto da bênção, mas você não está na bênção. Você vê coisas acontecer boa à tua volta, mas você não tem. Eu não sei vocês, quando era criança a gente teve um momento muito difícil financeiramente. E às vezes a gente via muita gente fazendo aquelas festas, aquelas coisas, e às vezes a gente não tinha mesmo. Porque todo lugar tem, né? Aquele que é mais, melhor condições, o outro menor. Tem gente que tem 3 carros na garagem, marca, né? Aquele carrão, e tem gente que olha até uma bicicleta, ou não tem a bicicleta, não é assim? Tem gente que... E uns também não tem de bobo, né? Tem um iPhone 17, tem
um PlayStation da última geração, dá a mesma coisa de um carro também, né? Só que às vezes a priorização que ele faz muda. Mas onde que eu quero chegar? Sempre tem aquele que tem mais, tem o melhor, tem tudo. E é muito complicado isso. E é igual aquela pessoa que ela poderia ter, mas ela olha, ela não tem. Ela está vendo pessoas testemunhando, pessoas vendo coisas e nada dela não está acontecendo. Eu tenho que parar um pouquinho e pensar, eu estou no caminho? Eu estou no caminho? Tem gente que parece que está no caminho. Eu fui num velório alguns dias atrás de um crente, tinha muito mais imagem do lado do caixão, e eu fiquei pensando, como é que esse crente era da igreja, frequentava a igreja, e aquele monte de imagem, vela, um monte de coisa do lado do caixão. E eu perguntei para o familiar, por que tem essas imagens? Ah, pastor, é que a família gosta muito. E você vai ficar na beira do caminho porque a tua família gosta? É a tua vida, teu milagre. Você é de Deus ou não é? Você vai se posicionar ou não vai? Você vai voltar de novo à beira do caminho? Você vai voltar ao leão que um dia você já matou? Ah, mas agora ele morreu, colocaram. Já deixa falar. Se um dia eu partir dessa vida, eu não quero vela. Você precisa de vela para quê? Qual que é o propósito da vela? Se o morto acordar, ele precisa de uma vela para iluminar o caminho, certo? Você é de Jesus? Quem que é a luz do mundo? Eu não preciso de vela, eu tenho Jesus, que se eu acordar, que vai me guiar o caminho. É um desaforo você trocar Jesus pela vela de 7 dias, sim ou não? Você troca? Tem gente trocando. É verdade ou não é? Ah, eu tenho o caminho, a verdade e a vida. E você trocou por uma imagem? Você colocou um protetor do lado da tua casa? Ele vai dar conta? Ele vai fazer o que Jesus não pode? Entenda, você está fazendo igual o Sansão, você matou leões nessa vida, venceu adversidades e agora você volta para onde até o mendigo já saiu e eu estou voltando para lá, então não tem que voltar para lá, ou eu sou de Deus ou eu não sou. Ah, mas ele não está desviado, pastor, ele é de Jesus, certeza? Ele está do lado de quem? Porque no caminho de Jesus não vai ter imagem, não vai ter vela, não vai ter essas coisas. Não está, não está. Ai, pastor, eu não quero ser contra. Você me desculpa a sinceridade, ninguém gosta que fala algumas coisas. Mas se você não mudar, a verdade é, o pior perigo que você passou não foi quando você matou os leões para poder estar com Jesus. É quando você está retornando, se apartando do caminho de novo, amém? Para ir ver o que estava ali. E aí o Sansão, vamos imaginar a história de Sansão, ele passa. Bate aquela, como é que será que está o leão que eu matei? Eu sempre falo, né, tem uns que vai lá no Instagram, será que a Mariazinha ainda existe? O João, né, o Pedrinho, e alguns vão lá. Sabe aquela amiga da infância? Ah, a gente conversava, pastor, falava as coisas. Não é tua amiga não, irmão. Isso aí vai cair em erro, vai virar pecado, o diabo vai te tirar do caminho, você vai ser um Sansão caído. O diabo está te destruindo. Ah, não, mas que eu estou falando exemplo aqui, vida sentimental, mas poderia catar de drogas. Ai, aquele amigo lá, vai voltar lá para quê? Você vai voltar a dar um oi lá onde você comprava droga no passado? Não dá. Eu vou de novo naquela mesinha de jogo que eu arriscava as coisas? Não vou. Então não adianta eu sair do caminho mais. Fica onde? No caminho. Fica no caminho. O mundo tem uma gíria que ele diz que figura repetida não completa algo, é isso? Eles falam isso, né? Se é repetido, não completa. Então deixa para lá aquela desgraça que já foi, passou. Sim ou não? O Paulo falou, deixa para trás o que ficou e avanço para... Se o Sansão tivesse a mesma convicção de Paulo, o Sansão teria sido o maior guerreiro de toda a história. Apesar de ter sido pelo feito na morte, mas teria sido diferente. Só que ele sai. Aí eu imagino o Sansão olhando, né? A gente às vezes tem o hábito de olhar para trás, e ele vê aqueles moscas, um monte de coisa, e a carcaça já velha
do leão, que já devia ter uns 6 meses depois, devia estar buscando ali a esposa dele, mas tinha um pouco de mel. O mel é o que o diabo adoça, é o doce que ele coloca para disfarçar, não é? A carcaça que você um dia já deixou para trás. Carcaça não tinha nada de bom, não é verdade? E aí eu pergunto, onde você está buscando mel para a tua vida? Na carcaça dos leões vencidos? Ou você está buscando em Jesus? Você tem que saber onde que você vai buscar. E quando eu falo em Jesus, é na palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que ele vai, tinha mel, e no 9, ele tomou nas suas mãos, se foi andando, comendo dele, e foi o seu pai, e a sua mãe também deu-lhes dele. E eles, porém, não lhes deu a saber que catara o mel do corpo do... Você acha que os pais comeriam? Que é isso, leão podre ali e tal. Mas é isso. Você vê que ponto a gente chega? E por que ele não contou para o pai e para a mãe? Eu sei por que ele não contou. Vocês não sabem? Por que ele não conta? Ele ia ser reprovado, ele ia ser censurado, eles não iam aceitar. Cuidado com essas pessoas que você acha que é gente boa, está te fazendo bem, às vezes só está fazendo a mesma coisa que Sansão. Não, isso é bom para a tua vida. E aí você se perde. E ali começa toda a ruína da história de Sansão. Teve mais quedas, mas aqui foi o primeiro fracasso da vida de Sansão. E tudo está ligado ao sair da onde? Do caminho. Quem você é com Deus? Qual que é o teu propósito com Deus? Qual que é o teu compromisso com Deus? Cuidado, não sai do teu propósito com Deus. Fique no caminho. Ah, mas eu estou à beira do caminho. Cuidado, como eu falei, a vida ela é terrível. O diabo vai colocar mel para você. E se você estiver ali disposto, ele vai te levar para lá. Cuidado, irmãos. O mundo ele continua sendo um lugar de maldição. Só que ele vem sendo reedificado a cada dia para se adaptar para a sua vida. Jericó foi destruído, reergueram, mas continuava sendo uma cidade maldita. O mundo ele é maldito. E você pode encontrar o que for nesse mundo, mas ele vai continuar sendo um lugar maldito. Amém? A vida de Jesus foi o preço pelo mundo. Ah, mas eu não estou no mundo. Você está no caminho? Não. Então você não está no caminho. Você está em qualquer lugar, menos no caminho. Esteja no caminho. Amém?